Então, convidamos para compor o palco de honra o moderador do painel, João Virgílio Merig, da Later Solo Serviços de Consultoria em Projetos. Os painelistas, arquiteta Silvia Scalzo, engenheiro Carlos Siqueira, doutor Fábio Panoni, e o engenheiro José Luiz de Melo Canal. E agora eu passo a palavra ao mediador, senhor João Virgílio Merig, que apresentará cada painelista e dará as regras do painel. Bom dia a todos. Convido os painelistas a sentarem, por favor. Senhoras e senhores, obrigado por este painel que eu julgo muito importante, né? Naturalmente que a gente vai puxar a sardinha para as infraestruturas nesse exato momento. E eu gostaria de apresentar aqui os colegas Carlos Henrique Siqueira, que é engenheiro civil, com mestrado e doutorado em patologia das estruturas e consultor da concessionária da Ponte Rio-Niterói, S.A. É professor do programa de pós-graduação do Instituto IDD de Curitiba, Paraná. Fábio Panoni, graduado em Química pela Universidade de São Paulo, com mestrado em Engenharia Metalúrgica e doutorado em Engenharia de Materiais pela Escola Politécnica da USP. Consultor técnico da Gerdau, Aços Loncos Brasil, é membro do American Institute of Steel Construction, AISC, e professor do Programa de Educação Continuada em Engenharia da Escola Politécnica da USP. Silvia Scalzo, arquiteta pela FAUSP, estudou História da Arquitetura na Universidade de Roma. Trabalhou em projetos habitacionais e industriais na França. Atua na ArcelorMittal, na área de desenvolvimento de mercado das soluções em aço na construção civil. Membro da comissão executiva do Centro Brasileiro da Construção em Aço e do Conselho Editorial da revista Arquitetura e Aço. Eu sou João Virgílio Merig, sou professor do programa de pós-graduação da Unicamp e professor da Escola de Engenharia Mackenzie. Bem, para esse debate, que é um tema importantíssimo, tem algumas regrinhas, certo? Vou pedir aos nossos colegas que atuem na faixa de 12 a 13 minutos, tá certo? Os senhores receberão lá no fim, no fundo da sala, lá o marcador de tempo, tá certo? Ao final, nós vamos procurar abrir a discussão com a plateia, e é importante as perguntas, exatamente, para dirimir dúvidas e para esclarecer algumas coisinhas. Esse tema, a infraestrutura, vai muito de encontro ao nosso país, que está em crescimento. Esperamos que continue nessa marcha. Temos um momento delicado, porque o Brasil está chegando numa esquina, e ele vai ter que repensar. E eu fico feliz aqui nesta plateia, porque tem profissionais de diversas áreas, inclusive o nosso prefeito aqui representado pelo coronel, e nosso representante da Infraero, etc. É importante, neste exato momento, o Brasil está numa esquina. Ou nós fazemos uma infraestrutura duradoura, ou nós não teremos mais condições de crescer. Eu diria o seguinte, acho que a galvanização está para a infraestrutura, como a asepsia está por uma sala de cirurgia. Não dá mais para nós pensarmos em projetos cuja vida útil é de 3 anos, 5 anos, 10 anos. Quando se fala em infraestrutura, é como cassino. Começa o jogo com 50 anos. Infraestrutura é para durar 100, 200, 500 anos. Não é para ter manutenção. Então, diante dessa situação,
O Brasil passa exatamente por um momento delicado, mas eu não sou a figura-chave, são os nossos painelistas. Eu vou pedir aqui aos cavalheiros que permitam chamar primeiro a Silvia Scalzo para fazer a sua apresentação. Silvia, por favor. Então, boa tarde, bom dia a todos. Vamos começar aqui nossa apresentação. Eu tinha programado por um tempo um pouquinho maior, mas eu acho que vamos conseguir nesse tempo de 12 minutos, vamos ver. Eu vou falar, então, aqui a nossa agenda, falar sobre ArcelorMittal, o que é o Light Steel Frame, os tipos de aços utilizados, a proteção do aço, a característica desse sistema construtivo, como que é a fabricação, como que é a produção desse sistema, os benefícios da construção em aço, as aplicações, que é onde eu vou me deter mais, e o material técnico disponível e a cadeia produtiva do steel frame. Então, apresentando a ArcelorMittal, que é produtora de aço galvanizado por imersão a quente. A ArcelorMittal é hoje líder mundial e nacional em siderurgia, presente em mais de 60 países, 287 mil funcionários, e responsável por cerca de 31% da produção nacional, entre aços planos, longos e aços inoxidáveis. Então, tendo a linha completa para diversas indústrias, construção civil, automobilística e outras. E atuando também fortemente na distribuição e processamento de aço. Aqui são produzidos os nossos aços laminados a quente, e são produzidos na cidade de Serra, que fica ao lado de Vitória, no Espírito Santo. E é interessante, então, aqui começa a produção, né, do aço galvanizado. Ele é laminado no Espírito Santo, e depois ele vai, como a gente está muito perto do porto, vocês veem do lado esquerdo, né, do slide, o porto de Praia Mole. Essas bobinas, elas são transportadas por barcaças até a unidade da ArcelorMittal Vega, que fica em São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Então, aqui o aço ele é decapado e galvanizado numa linha contínua de galvanização. Então, vocês podem ver na foto a bobina, né, que elas são desenroladas, vão para o pote de zinco, e podem ser vários tipos de banho. Os utilizados na construção civil é o zinco puro, Estragal, que é o nome comercial da ArcelorMittal, ou o zinco alumínio, a linha zinco alumínio, cujo nome comercial é o Galvalume. As espessuras, esse aço laminado em espessuras que vão de 0,4 a 2 milímetros, e em várias resistências mecânicas, do ZAR 230 ao ZAR 400. Bom, e agora a gente chega no nosso assunto, que é o Light Steel Frame, que é um sistema construtivo que utiliza perfis de aço galvanizado conformados a frio, com qualidade industrial, qualidade estrutural, para montagem de painéis estruturais, né? Então, muito importante a gente dizer isso, porque o que não é steel frame é o famoso drywall, que é também perfis de aço galvanizado, porém com espessuras menores, de 0,5 milímetro, que são utilizados para divisórias. São painéis não portantes, né? Painéis que não vão receber cargas. E essa diferenciação é importante porque, às vezes, no mercado isso pode causar alguma confusão, e é fundamental que não haja essa distinção, seja bem clara. Que tipo de aço é utilizado para o Light Steel Frame? É o ZAR 230, né? Portanto, um aço com propriedades mecânicas estruturais, com revestimento mínimo de 180 gramas por metro quadrado. E aí vai depender da localização, em que ambiente a edificação que vai usar o Light Steel Frame está localizada. Então, a gente pode ter proteções de 275 gramas por metro quadrado ou até 325, isso em função do local. Espessuras que vão de 0,9 a 1,25 ou até mais espessas, né? Então, diferentemente do drywall, que não tem capacidade portante, que é 0,5 milímetro.
Existe uma norma brasileira que dá das referências, né, para esses perfis, para os painéis utilizados, que é a 15253. Uma coisa muito importante, né, que aqui não é a plateia que precisa receber essa informação, mas é que mostrar para o público da construção que esse aço galvanizado ele é um aço protegido, né? Porque muita gente me pergunta, não, mas como? Eu vou fazer um painel, eu vou cortar o meu perfil, eu vou furar, eu vou parafusar. Esse aço vai ter proteção? Sim, né? Então esse slide está aqui porque a gente tem que explicar muito para o público da construção que ele pode fazer um painel em light steel frame, ele pode cortar o perfil, ele pode furar, ele vai parafusar os diferentes perfis, e esse aço vai continuar protegido, vai ter qualidade, vai ter longevidade, né? Então, por isso que está aqui esse slide. E as características do sistema light steel frame, né? A gente tem total flexibilidade, alta produtividade, é uma construção a seco, facilidade de montagem, excelente desempenho térmico e acústico. Você vai depois trabalhar com outros materiais, lã de vidro, lã de rocha, e você vai dar em projeto o desempenho acústico térmico que você quer ao projeto. E isso garantindo rápido retorno de capital para os investidores. Os benefícios da construção em aço eu vou falar muito brevemente. Né, durante todo o ciclo de vida útil da edificação, que vai desde do nascimento da edificação, a operação e uso, até o desmonte dela, né, o aço ele tem tem características que favorecem, então, a edificação, manutenção, dando ganhos ao longo de toda a vida útil da edificação. E, ao final da vida útil, uma elevada taxa de reuso, a reciclabilidade do aço, 100% reciclável. Há ainda ganhos de transportes, ganhos da construção a seco, menor incômodo no canteiro de obras. Vantagem do sistema construtivo light steel frame, né? A fabricação dele pode se dar fora do canteiro. Então, os painéis são fabricados fora do canteiro de obras. Aqui a gente vê uma oficina de fabricação com qualidade. Eles chegam na obra pronto, né? Esses painéis são muito leves, podem ser carregados por 2 homens, e isso é rapidamente montado no canteiro. Passando para as aplicações, então, a gente vai aplicar o sistema, edifícios de até 7 andares, construções comerciais, habitação de interesse social, fechamento de fachadas, em substituição à alvenaria e engradamento metálico, substituindo o madeiramento de telhado. E alojamento de obras, né, uma coisa muito importante no Brasil, que a gente tem muitas grandes obras de infraestrutura, né, no caso do nosso painel, e o light steel frame responde rapidamente à necessidade de grandes alojamentos para grandes canteiros. Aqui a gente tem um exemplo, todos os exemplos que eu estou usando são no Brasil, edifícios de 7 andares, construídos inteiramente em light steel frame, esse exemplo em Belo Horizonte, existem outros no Brasil. Ele vai necessitar as cargas são menores, né? O sistema é um sistema mais leve, então isso vai ajudar na fundação, são fundações muito leves, elas podem ser uma fundação radier. Aqui é um case também muito interessante, em construções comerciais, eu estou dando o exemplo da Caixa Econômica Federal, que, né, tem fortes critérios de sustentabilidade na construção, e agora está adotando em suas agências o sistema light steel frame, e a Caixa vai ter mais de 25 unidades com esse sistema. Aqui é um fechamento de fachada. Esse é um mercado muito grande para o light steel frame, principalmente agora que o Brasil está atravessando uma época com apagão de mão de obra, dificuldades, né, de engenheiros, de pedreiros, de serventes, em tudo. E o light steel frame pode substituir o tijolo, né, que tem uma mão de obra muito lenta, tal. Então você já chega com os painéis de fechamento. Então aqui a gente tem um hotel no Rio Grande do Sul, uma estrutura metálica,
e o fechamento, né, dos vedos dessa estrutura em light steel frame. Um outro caso é também quando você tem um edifício tradicional, né, pilar, viga, em concreto, e você só usa o fechamento em light steel frame, substituindo, então, o tijolo. Então, vocês vejam que mercado enorme que tem para esse tipo de solução, porque você pega todo o mercado habitacional, o mercado comercial, e é uma aplicação que a gente está precisando desenvolver mais para ajudar, né, nesse nosso crescimento do mercado da construção. Aqui é interessante, porque esse é um case numa construtora, numa grande construtora aqui no Brasil, eu vou falar o nome, a Gafisa, que está buscando essa solução. Ela quer fechar os edifícios que ela constrói já com painéis prontos. Então, aqui isso é uma experiência que ela fez. Ela fez o painel, ela revestiu o painel e ela içava os painéis já prontos. Vocês imaginem todos esses prédios de 30, 40 andares que a gente tem no Brasil todo, em especial no Nordeste, né? Você já chegar com o painel pronto de fechamento, a produtividade que isso vai dar na construção. Um outro caso de alvenaria, de fechamento de fachada, vocês veem que aqui eu marco o peso, né? O peso de uma fachada em steel frame, ele é de 60 quilos por metro quadrado, enquanto o peso de uma parede, né, em alvenaria são 500 quilos por metro quadrado. Então, vocês vejam a diferença disso, né? Transporte de materiais, como isso impacta, né, na questão mesmo de transporte e sustentabilidade, como isso vai impactar no próprio edifício, né, em economia de fundações e muitas outras no canteiro de obras. Um outro caso, também um fechamento de fachada aqui num edifício em Olinda. Em shopping centers, né, essas construções, shopping centers, condomínios logísticos, essas grandes obras que a gente estão na pauta agora do Brasil, e aqui a gente tem um exemplo em Jundiaí, aqui em São Paulo. E esse é um mercado também muito grande para o light steel frame e o engradamento metálico, né? Vocês imaginam o que a gente tem de habitações, de telhados que são construídos com madeira. A madeira tem vários problemas, madeira em pena, ela não é imune aos cupins, e o ganho que a gente teria, né, adotando esse tipo de solução. Que, isso é importante dizer, o CDHU, que é a Companhia Habitacional do Estado de São Paulo, já adota o engradamento metálico em substituição à madeira, e a Caixa Econômica Federal ela pede para ela liberar os financiamentos, né? A Caixa é o nosso grande agente de financiador, ela pede um selo comprovando a origem da madeira. E como é difícil, né, para a gente no Brasil comprovar a origem da madeira, e daí o potencial grande também para o light steel frame, o engradamento metálico. Aqui a gente tem uma rede de postos que está utilizando essa solução, rapidez, 50% de ganho no prazo de obra. Em adições, o light steel frame, pela sua leveza, ele permite você construir em cima do existente, né? Então, o potencial de você construir já, ao fazer adições de andares, coberturas que você tem que aproveitar esses espaços. E alojamentos de obra, né? Que a gente está... Todas essas nossas obras de infraestrutura, hidrelétricas, as obras da Petrobras, aqui a gente tem o alojamento de obras do Comperj, no Rio de Janeiro, e um outro case que é em Urucu, no Amazonas. Isso estava a 4 horas de barco da cidade mais próxima, e vocês imaginam a dificuldade de transporte de cimento e outros insumos. Então, isso daqui foi transportado rapidamente e montado nesse local. E, bom, eu já contextualizei um pouco, né? A gente voltando para a habitação de interesse social, o Brasil tem um déficit de habitação de 6 milhões de unidades. Até 2022, o Brasil vai precisar de 23 milhões de moradias, né? São 17 milhões pela formação de novas famílias e mais 6 milhões do déficit.
Esse dado é um dado da Fundação Getúlio Vargas, apresentado no Constru Business. E só o município de São Paulo precisa de 1 milhão de moradias. O ano 2022 parece longe, mas ele está aí, né, gente? É daqui 10 anos. A gente, então, tem esse desafio, construir de 23 milhões de moradias nos próximos 10 anos. Né? Estou terminando. Então, o Light Steel Frame ele é viável, ele está pronto, toda a indústria está aí. Eu estou com o meu tempo esgotado, mas eu acho que esse é o principal recado. E, então, aqui eu só mostro o Light Steel Frame sendo utilizado pelo CDHU, a Companhia de Habitação do Estado de São Paulo, nesse programa Vila Dignidade. Aqui um caso no Chile, 30 mil unidades, o Light Steel Frame utilizados em painéis acústicos no metrô, e o material técnico disponível que vocês podem encontrar no CBCA, Centro Brasileiro da Construção em Aço. E aqui o guia da construção em aço, também encontrado no CBCA, onde a gente divulga a cadeia produtiva do steel frame. E um site, Construtalia, onde vocês também vão ter muita informação sobre construção em aço. Esse era o meu recado. Muito obrigada. Desculpa esgotar um pouco o tempo. Silvia, muito obrigado. Siqueira. Bom dia, senhoras e senhores. Eu sou consultor da Ponte Rio-Niterói, trabalho na ponte desde a época da construção e fiquei desde 1972 até hoje na manutenção da Ponte Rio-Niterói. De forma que o meu assunto versa diretamente na construção civil. Há uma definição clássica de corrosão dada pelo livro do professor Vicente Gentil, que também foi consultor da gente na ponte. Corrosão é o que está aí. Deterioração dos materiais metálicos devido, principalmente, à reação entre oxigênio e seus componentes. Isso é dele, está lá escrito, não é meu. Mas corrosão, essa frase embaixo, essa é minha. Eu tenho no meu currículo 3.000 pontos vistoriados no Brasil e no mundo. E em nenhuma delas eu consegui detectar a sanidade do concreto sem corrosão. Isso é um grande problema. Bom, 25% da produção mundial, isso está escrito também no livro do Vicente Gentil, se perde por corrosão. Eu já tinha escutado falar em termos de 20%, mas eu atualizei esse meu dado. 25% da produção mundial. E talvez, nesse momento que a gente esteja aqui conversando, eu peguei do livro dele também e fiz uma interpolação e uma regressão linear e cheguei à seguinte conclusão. Enquanto a gente está aqui falando, conversando, palestrando, 18 toneladas de aço estão sendo consumidas pela corrosão. Isso nos mais variados segmentos. Não é só de construção civil com concreto, não. Eu falo no concreto porque essa é a minha área maior. Né? Na ponte a gente tem também estrutura metálica. Os caixões metálicos da ponte Rio-Niterói, 13.000 toneladas de aço. Talvez seja uma das poucas obras no Brasil melhor controladas, que tem menos problema. Mas isso traz uma dor de cabeça muito grande para a gente. Agora, o nosso concreto, não. Esse vira e mexe, nós estamos gastando dinheiro, investindo na recuperação da armadura. Muitas vezes, uma armadura extremamente solicitada e que, se não tratada, pode levar localizadamente a ponte Rio-Niterói ao colapso. Ainda bem que a ponte está entregue à iniciativa privada, porque na minha época de governo, isso eu posso falar de camarote, 17 anos que eu tive tomando conta da ponte, era uma catástrofe conseguir dinheiro para manter a ponte Rio-Niterói. Nós não temos essa cultura. Todo mundo acha que as pontes são eternas, são perenes, e não é verdade. Muito bem. O Brasil é um país de dimensões continentais, e nós temos em torno de 8.000 quilômetros de costa. Já podemos imaginar essa ação agressiva da ambiência marinha nas estruturas. Mas tudo bem, São Paulo não tem mar, aqui na capital. Positivo. Mas essa diversidade ambiental, hoje em dia, não só é estrutura próxima à ambiência marinha, não. Qualquer situação, né? Cidade de interior tem corrosão. Eu vistoriei algumas pontes e viadutos aqui em São Paulo, na Via Oeste, por exemplo. Né? Na Via Oeste tinha uma ponte, no início da concessão, que antes da gente vistoriar, tivemos que escorar, porque os aços estavam todos expostos
de oxidados. Muito bem. Ponte Rio-Niterói, no início da concessão. Essas são as estruturas de proteção da ponte contra choque de navio. Os senhores não sabem, mas a cada 3 meses, 4 meses no mundo, uma ponte é acidentada por um choque de embarcação. E nós temos que proteger a ponte Rio-Niterói. As estruturas dela metálicas eram assim. No início da concessão. Aparelho de apoio metálico, que faz a estrutura da ponte se movimentar em função agora da dilatação. Tinha esse tipo de corrosão. Isso está sanado, a situação anterior também está sanada. Né? Mas, vejam os senhores a que ponto chega. Essa é interessante. Essa estrutura é bem parecida com aquele aparelho de apoio metálico da ponte Rio-Niterói, oxidada. Aqui teve um problema sério. Houve um travamento do trabalho desse aparelho de apoio. A estrutura travou pela oxidação e não movimentou-se. E aconteceu isso. 1º de agosto de 2007, Estados Unidos, Minneapolis. Uma ponte caiu, 13 vítimas fatais, mais de 100 feridos. Por quê? O governo fez uma sindicância, o governo chegou à conclusão que era uma chapa metálica que não aguentou os esforços solicitantes. O governo. A sociedade vitimada, a família das vítimas não concordou com aquilo. Foi mais além, contratou um engenheiro consultor para dar a opinião dele. E ele chegou à conclusão daquela anterior. A ponte ruiu fundamentalmente pela corrosão nos aparelhos de apoio, que travou, não deixou a estrutura se movimentar. E ela foi ruir em outro canto, não naquele local. Ou seja, a corrosão destrói, a corrosão mata. Né? Não é a superfície aparente, desagradável, não. Ela causa esse tipo de coisa. Na Coreia, eu tive em 2008, dando uma palestra sobre a ponte Rio-Niterói, e eu sabia que lá uma ponte ruiu também, com várias vítimas, inclusive crianças, por causa de corrosão. Está aqui uma ponte de 1967, Silver Bridge, nos Estados Unidos. 46 mortes. Problema? Corrosão nas uniões soldadas. A partir desse momento, o Senado americano, o governo americano, começou a inspecionar, hoje, 603 mil pontes que existem nos Estados Unidos. A China tem 300 mil, né? Os Estados Unidos tem 603 mil pontes. Mas só começou um programa lá quando isso aqui ruiu. E no Brasil, hein? BR-116, Curitiba, Florianópolis. 1999, essa ponte ruiu quando um caminhoneiro passava de madrugada. Corrosão nos aços. Ele morreu. Até hoje a viúva não conseguiu haver, né, alguma indenização para o marido dela, que deixou filhos também. Essa foto eu mostro com muito carinho, né, e sem nenhum problema, porque foi o próprio DNR na época, hoje DENIT, que me cedeu. Como eu sou uma pessoa muito curiosa nesse assunto, está aí. Pouca gente sabe disso. No Brasil, aqui no Sul. São Paulo, Ponte dos Remédios. Não houve vítima fatal. Mas o transtorno que deu num trânsito já caótico de São Paulo não foi brincadeira. Existe o prejuízo material, mas existe o prejuízo da sociedade. Não pode chegar num ponto desse, desculpe, os paulistas e os paulistanos aqui presentes, uma obra dessa. Na maior cidade da América Latina. Mas eu tenho no Rio de Janeiro também meus problemas. Quem conhece bem o Rio, o elevado do Joá, que vai do Leblon ao Joá. Uma obra belíssima, em 2 pavimentos. Vai por baixo e volta por cima. Uma vista maravilhosa. Essa obra já foi tantas vezes recuperada e reforçada, que hoje a estrutura dela não comporta mais fisicamente um reforço. Não tem mais onde colocar reforço. Nós estamos jogando dinheiro fora na medida em que a gente sabe que a situação é essa. Armadura exposta e oxidada. Os senhores sabem mais do que eu. Por capilaridade, a ação agressiva do meio ambiente entra no concreto, atinge a armadura, ela, por sua vez, expande entre 9 e 11 vezes e manda embora o revestimento do concreto, que já não é tão católico. Isso é um problema sério que a gente tem na construção civil. Recobrimento da armadura.
E acontece isso. O elevado do Juá, eu nem sei quanto vai ser gasto lá agora. Mas a cada 3, 4, 5 anos, a Prefeitura do Rio mexe nesse elevado. E mexe erradamente. Eu já falei isso lá. Mexe erradamente. Porque consertar essa barra de aço, por colocando uma barra de aço comum, nós vamos ter o mesmo problema. Como é que a gente faz para eliminar isso? Para garantir vida longeva às obras. Vida longeva? Durabilidade. Quanto deve durar uma ponte Rio-Niterói? Quando ela foi inaugurada, custou 400 milhões de dólares, 4 de março de 74. Hoje não se faz uma obra daquela por menos de 3,5 bilhões de dólares. Quanto tempo deve durar a ponte? Se durar 100 anos, 200, nós não estamos fazendo nada. Tem que durar 300, 400, 500. Daqui para lá, a ponte pode ser até um monumento, porque talvez o ser humano nem esteja usando mais carro, mas ela tem que estar em pé. Ela tem que estar em pé. Ou seja, o que se gasta na manutenção não é em vão. Nós temos que minimizar os custos de vida. Né? Exatamente, os custos de ciclo de vida. E maximizar o tempo de vida útil. O termo durabilidade, afeto ao concreto, está ligado aos agentes agressivos que atacam o concreto e a resposta dele ao que vem de fora. Vida útil está associada a isso. Eu repito, uma obra com uma ponte Rio-Niterói não pode durar menos que 300 anos. Nós não estamos jogando dinheiro fora. Mas outros viadutos aqui também. Em São Paulo, em qualquer canto do Brasil. O problema é que eu nunca vistoriei uma obra, uma só, que não tivesse corrosão das armaduras. Alguém pode ter visto isso. Eu, não. Das 3.000 obras que eu vistoriei, em nenhum canto, em nenhum local, eu deixei de detectar a patologia corrosão das armaduras. Isso já se tornou um problema de sustentabilidade. Essa palavra que está tão em moda hoje em dia. Como é que a gente evita isso? Sabe, os senhores, que quando a gente trata do concreto, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aquilo já começa a prejudicar a estrutura cristalina dele também. Não é bom. Agride, fere o concreto. É igual ao nosso corpo. É igual ao nosso corpo. Vai consertar? Conserta de uma vez. Né? Aquela obra do elevado do Juá no Rio vai ser o mesmo problema. A prefeitura sabe da minha opinião. Né? Tem gente lá que é contra, mas eu falo abertamente. Vão consertar, vão gastar dinheiro, vão colocar armadura normal, vai acontecer o mesmo problema, ou seja, jogar dinheiro fora. Nós só podemos evitar isso, na minha forma de entender, uma das soluções clássicas e benfazejas para o concreto são barras de aço galvanizado. Eu tenho a honra, pode ser que eu esteja errado, de ser um dos primeiros, se não o primeiro nesse país, de, pela minha empresa, especificar barra de aço galvanizado na recuperação do Porto Maravilha, lá no Rio. O Rio está com uma visibilidade internacional muito grande, pelas Olimpíadas principalmente. Né? Vão derrubar um viaduto grande no Rio e outros vão permanecer. Nesses que vão permanecer, que está sendo feita a recuperação, e pasmem, a única patologia que existe na obra, e são várias, né? Várias iguais, é corrosão de armadura. Eu especifiquei. Não tire as armaduras que estão com problema e coloque a armadura comum. Coloque a armadura de barra de aço galvanizado. Lá está escrito. Minhas conclusões. A construção civil tem um agravante muito sério. Na ponte de Niterói também. Talvez a ponte seja uma das obras mais bem construídas nesse país. Né? Mais bem fiscalizada durante a construção. Mesmo assim, eu posso falar de camarote, que estou lá desde a construção, nós temos nossos problemas de cobrimento das armaduras. A gente não consegue fazer isso como gostaria. E o efeito é danoso à estrutura. Logo depois, aquela capinha de concreto vai embora e a corrosão da armadura se instala. Na minha forma de encarar, né, conhecendo agora mais essas estruturas galvanizadas, eu recomendaria, no caso da construção civil, utilização de barra de aço galvanizado. Ah, mas tem um custo um pouco maior, ou maior do que barra de aço comum. Tem um custo no momento, do material em si, porque existe um processo construtivo. Não é só o aço, esse custa 1, esse custa 2, custa 2 vezes mais. Isso tem uma logística muito grande. Por quê? O dobramento vai ser feito, quem vai dobrar é o mesmo, a quantidade de pessoas é a mesma, tudo é igual. Ou seja, dentro de um universo de ações,
o aço galvanizado entra como um item. Ou seja, a percentagem dele no global agora da obra é muito pouca. E eu digo isso porque esse estudo eu fiz, no caso da ponte Rio-Niterói. Se a ponte tivesse sido feita, construída com aço galvanizado, naquela época, de 69 a 74, 5 anos quando ela foi construída, nós não teríamos amargado uma série de problemas. Provavelmente, o pedágio da ponte hoje seria um pouco mais barato, porque quando a ponte foi pedagiada, foi lá em 94, 95. E a quantidade de armaduras expostas que tinha era muito grande. E lá a logística não é brincadeira. Como consertar uma ponte como aquela embaixo, na laje inferior? Só existem 2 equipamentos que a ponte teve que comprar. Mas se tivesse usado barra de aço galvanizado, nós não estávamos amargando a situação que a gente amarga lá. Vira e mexe, a gente tem que consertar aço oxidado. Eu faço para a concessionária, todo mês, uma avaliação estrutural de durabilidade funcional da ponte Rio-Niterói. E todo mês a gente detecta barra de aço oxidado. Redução considerável dos custos de manutenção. Nós não temos essa característica. Já notou? O brasileiro não tem. Construiu e acabou. A manutenção é sagrada, gente. É sagrada. Entendam os senhores, existe uma regra internacional que diz, você deve gastar, por ano, 2% do valor atualizado da obra na vistoria e na manutenção. Os Estados Unidos vistoriam tanto que esse índice caiu para 0,5%. A Europa, 1,5%. O Japão, 2,5%. E no nosso Patropi, como diz o Caetano Veloso, entre 30% e 50%. Quando não, derrubada da obra e construção de uma obra nova. Por quê? Por falta de manutenção. Essa cultura está surgindo agora com as concessionárias, porque elas são, de fato e de direito, o dono da obra. E se não tiver, existe um caderno de encargo que a Associação Nacional de Transporte Terrestre, quando é no caso federal, fiscaliza. Aqui no caso de São Paulo, a Artesp. Vida útil preservada, não tem a menor dúvida, com essas barras de aço galvanizado. E eu entendo que essa seria a forma mais apropriada, né? Eu repito o que eu falei no início aqui. Não conheço, nunca vistoriei uma ponte nesse país, um viaduto, onde quer que seja, que não apresentasse aços corroídos. Basicamente era isso que eu tinha que falar. Agradeço a paciência dos senhores e muito obrigado. Siqueira, obrigado pela sua apresentação. Só para uma informação, vou deixar com o nosso colega Ricardo do ICZ, um manual que foi lançado a semana passada pelo Transportation Research Board, TRB, dos Estados Unidos, uma avaliação das pontes nos últimos 25 anos, e fala exatamente sobre a taxa de galvanização. Passarei para você, tá, Ricardo? Aí os interessados que tiverem, consulte o nosso Ricardo de CZ. Finalmente, vamos para o Pannoni, decolando o Pannoni. Não tem tempo nem para fazer check. Pessoal, eu vou ficar aqui de lado para fugir um pouco desse canhão que está aqui no meu rosto. Bom dia a todos, eu quero agradecer o convite, agradecer a presença de todos vocês para esse importante evento. Como eu enxergo, isso tem muito a ver com sustentabilidade. Eu fiz uma palestra um pouco diferente das comuns, das normais, não é? Ela tem um viés um pouco diferente e termina com um exemplo interessante. Acho que vocês vão ficar animados. Bom, eu não preciso falar sobre aço, muita gente já falou sobre aço. Existem mais de 3.500 tipos de aços produzidos no mundo. Aço está em nossa vida de diferentes formas, vocês veem ali. Não é só automóvel, não é só edificação, mas de todas as formas. Nós não vivemos sem isso, não é por acaso. O planeta Terra, o core interno, basicamente é constituído de ferro e níquel. E a crosta terrestre, é constituída de diferentes elementos químicos, mas o ferro é o quarto elemento químico mais importante na crosta terrestre. Okay? Então, é parte da nossa vida. Eu também não preciso falar, isso já foi dito, e quem está aqui certamente sabe disso, que o processo de corrosão é espontâneo, tá certo? Então, todos os metais, com exceção de ouro,
que nós encontramos pepitas no estado natural, todos os metais que nós utilizamos, eles provêm de minérios, que são formas combinadas desses metais. Então, nós extraímos, gastamos energia para extrair, seja qual for o elemento que nos interessa, para produzir essas ligas de utilidade na nossa vida, ok? Então, o processo é sabidamente espontâneo, mas não precisa ser assim. Esse é o ponto. Nós não devemos negar que não seja espontâneo, mas ele não precisa ser assim. Corrosão também custa muito, é um processo espontâneo que custa qualquer coisa como 3,5% do produto interno bruto de qualquer que seja o país. Um estudo recente disponível na internet foi financiado pela Federal Highway Administration dos Estados Unidos, está naquele site ali, corrosioncoast.com, e, mais uma vez, confirma essa ordem de grandeza dos custos diretos de corrosão. Ok? Eu não vou me alongar nisso, mas nós estamos, de modo geral, falando em corrosão atmosférica nesse encontro. E, quando se fala em corrosão atmosférica, é sempre bom lembrar dos fatores que são intervenientes no processo. A água é fator importante. O oxigênio do ar está aí, nós não podemos fazer nada a respeito. Além disso, existem substâncias que, de algum modo, promovem a corrosão de aços, nós estamos falando de aços estruturais, que são cloretos, que são dióxido de enxofre e outros tantos agentes, ok? O mecanismo é relativamente bem conhecido. O chato dessa história toda é que corrosão acaba por exaurir recursos naturais. O planeta produziu, o ano passado, um pouco mais do que 1,4 bilhões de toneladas de aço. Okay? Existe minério de ferro por todo o planeta, existe produção de aço, por todo o planeta. Nós produzimos 1,4 bilhão de toneladas de aço. Para isso, qualquer coisa como metade dessa produção é oriunda de siderúrgica integrada, daquela que utiliza minério de ferro, calcário e tudo mais. Então, qualquer coisa como 700 bilhões de toneladas são utilizados na produção de aço, oriundo daquele caminho que é da siderúrgica integrada. Ora, eu consumo qualquer coisa como 1,5 vezes a quantidade de minério utilizada por tonelada de aço é qualquer coisa como 1,5 vezes. Então, 1,5 toneladas de minério para a produção de 1 tonelada de aço. Isso significa jogar para 1 bilhão de toneladas de minérios sendo retirados do planeta. E não é só ferro, que é bastante abundante, mas existem outros minérios que não são tão abundantes assim. Então, as reservas de níquel não são tão abundantes assim, como são as de cromo também, e por aí vai. E aço é uma liga ferro-carbono contendo outros elementos que são adicionados. O recado é, nós não podemos nos dar mais ao luxo de desperdiçarmos energia e insumos como temos feito ao longo das décadas. Essa figura interessante, eu consegui capturar na internet, que mostra 5 ondas de desenvolvimento da humanidade. Desde lá de trás, dos anos do século XVII, século XVIII, tá certo? Com criação dos produtos têxteis, basicamente, alguma mecanização, a segunda onda utilizando o vapor, estradas de ferro, o próprio aço, tá certo? Depois a terceira onda, eletricidade, produtos químicos, a quarta onda, os petroquímicos, produtos eletrônicos, a quinta onda, digital, e a sexta onda, sustentabilidade, protocolo de Kyoto e coisas do gênero. Porque o planeta simplesmente não suporta mais isso, que todos nós temos, de algum modo, feito com ele. O fato é que nós, desde a década de 70 ou 80, existe alguma divergência no ponto exato, mas nós já estamos consumindo mais do que um planeta. Nós estamos consumindo os nossos recursos em quantidades superiores àquelas que o planeta pode, de algum modo, se regenerar ou pode nos dar. E nós não podemos continuar indo desse jeito.
eu tive a curiosidade de visitar esse site. Existe um questionário, são várias páginas que cada um de nós pode preencher sobre o nosso estilo de vida, e tem uma resposta. A resposta que é dada é o seguinte: Fábio, você consome na taxa de 2,5 planetas. Você está desse jeito. E isso impactou muito, isso foi muito recente na minha forma de enxergar a coisa. Okay? Portanto, recursos naturais são finitos, o planeta é finito, e nós não podemos continuar desperdiçando recursos como temos feito. Qualquer coisa com 20% de todo o aço produzido no mundo é utilizado para repor aquilo que a corrosão levou. Isso é um dado de um relatório inglês de 1974, um relatório muito importante. É isso, esse é o recado. Bom, uma das formas de nós controlarmos esse processo que é espontâneo e que custa muito, uma das formas de nós pouparmos os recursos naturais que são finitos, estão se exaurindo, é a galvanização. Okay? O zinco, em contato com a atmosfera, e lá vai oxigênio e água, e em contato ainda com várias dessas substâncias que potencializam ou são simplesmente condição necessária para a corrosão do aço, de fato ele oferece proteção. Isso é interessante. Eu não vou falar sobre o mecanismo, mas o mecanismo é em tudo similar ao que acontece com o aço, com a diferença de que sobre o zinco se formam 2 camadas de produtos de corrosão de fato que, em maior ou menor grau, conferem proteção ao aço. Okay? Há muito tempo, há cerca de 10 anos, eu venho auxiliando arquitetos e calculistas na proteção, na especificação de proteção de grandes estruturas. Eu fiz um levantamento rápido, já são mais de 300 obras nesses 10 anos. Grandes estruturas como o CEMPES 2, o Centro de Pesquisa da Petrobras, vários museus, e grandes obras, de algum modo, eu pude contribuir na especificação dos sistemas de proteção contra a corrosão e também contra fogo. E o pessoal da área de tintas que está aqui, existem algumas pessoas ligadas à indústria de tintas, eles sabem quão difícil quão concorrido é esse mercado e quão difícil é especificar corretamente um sistema de proteção. Ao longo do tempo, eu tenho sido levado e tenho tentado levar a sociedade à utilização de sistemas que são normatizados internacionalmente. Okay? Utilizando uma norma ISO, 12944, que é uma norma de ampla aceitação. Ok. Mas, ao longo dessa minha experiência, desses últimos 10 anos, eu tive, em algumas situações, a oportunidade de especificar galvanização, em algumas ocasiões, quase na sua totalidade, sistemas de pintura adequados àquele ambiente onde a estrutura vai ser disposta, mas, muito raramente, eu tive a possibilidade de, não que eu não quisesse, a possibilidade de especificar um sistema duplex numa grande estrutura. Um sistema que compreendesse galvanização e pintura. Isso aconteceu recentemente. É por isso que eu termino a minha apresentação com essa obra. É interessante. Bom, esse é o aeroporto, são só 2 slides, porque eu sabia do nosso tempo restrito. Mas esse é o aeroporto de Salvador, aeroporto Deputado Luiz Eduardo Magalhães. É o 4º aeroporto mais frequentado do país. Todo mundo quer ir para Salvador, todo mundo quer ir para a Bahia. Esse é o aeroporto que está, a Infraero, como todos os aeroportos brasileiros, esse também sofre com o tráfego. Entende? Ele é relativamente pequeno para o volume de pessoas e de aviões que aí chegam. Existe um programa da Infraero, existem aeroportos que estão mais avançados, outros um pouco menos avançados, mas todos eles estão em algum nível, né? Passam por um revamp, passam por atualização, por expansões. Esse é o caso desse aeroporto em particular, em que uma série de obras serão feitas, de fato, desde o terminal, salas de embarque e, principalmente, no nosso caso aqui, o estacionamento. Isso que vocês veem aqui é um estacionamento atual, tá certo? Do aeroporto, e
esse será o novo estacionamento do aeroporto. Há um aumento de capacidade do edifício garagem de 1.300 para 3.000 vagas, e esse edifício garagem estará conectado aqui às salas de embarque, diretamente à ala de embarque, não é? É uma obra muito interessante. Quem está por trás é o consórcio ATPE Engenharia mais Traço Arquitetura. Eu fiz originalmente a pedido de um calculista, Ferengi, lá de Goiânia, o Paulo Sérgio. Ele falou: Fábio, você pode me especificar 2 sistemas de proteção para esse ambiente? Eu categorizei o ambiente, que é tipicamente um ambiente C4, é muito próximo da orla marinha e tal. Eu fiz 2 sistemas, falei, eu vou usar um sistema de pintura tradicional, baseado na norma ISO, um sistema adequado, robusto para esse ambiente. E eu vou fazer algo mais. Sabendo que no Brasil nós temos tantos problemas com manutenção, sabendo que toda a nossa infraestrutura sofre com manutenção, ok? Eu falei, eu vou especificar galvanização e pintura. Eu não acredito que vá passar, não é? Mas eu vou tentar, porque isso me dá, ao longo da vida útil, que é de 50 anos da obra, nenhuma manutenção. Não haverá corrosão vermelha ao longo de muito tempo, ok? Falei, pois vou fazer as 2 e vou passar adiante. E qual não foi a minha surpresa, uma semana atrás, não é? Ter a resposta de que aquele meu sistema, o segundo, um sistema de alta durabilidade, robusto, que inclui a galvanização, atendendo à norma brasileira, como os perfis metálicos terão, os componentes metálicos terão espessura acima de 5 milímetros, a espessura mínima média do revestimento é da ordem de 85 micrômetros, o que, para aquele ambiente, já me garante corrosão, o não aparecimento de corrosão vermelha por muito tempo. Além disso, foi especificada uma pintura que atende à norma ISO. Tem aqui o número do sistema, para quem tiver curiosidade. Basicamente é um epóxi isocianato, um óxido de ferro, um PU acrílico alifático, com espessura total de 240 micrômetros. Então, nós esperamos não ter nenhuma dificuldade por muito e muito tempo nessa obra, ok? Eu termino no meu tempo, eu passei 1 minuto, talvez, acho que ainda não, com esse slide, agradecendo aqui a presença de vocês. Esse slide é repousante, bonito, agradecemos ao Bill Gates, né, pelo fundo repousante, porém, quando eu vejo isso, hoje eu me sinto triste e não feliz de fato. Eu me pergunto onde estão as outras árvores. Eu não quero ver gramado. Eu moro em chácara, num condomínio de chácaras, em que todo mundo é louco para desmatar, botar árvore abaixo e ter gramado. E eu sinto a falta das árvores ali. É repousante, mas falta alguma coisa. É assim que nós vamos indo. Vamos pensar no que virá, no futuro, que nós estamos esgotando os nossos recursos, que nós precisamos promover durabilidade, e existem caminhos para isso. Se eu tenho problemas de manutenção, eu posso resolver esses problemas especificando sistemas de alta durabilidade. Ok? Muito obrigado. Encerrei. Fábio, muito obrigado. Senhoras e senhores, temos alguns minutos, já estamos com o horário muito avançado, mas vamos passar à fase das perguntas para os nossos colegas, para o Fábio, para o Siqueira, para a Sílvia. Por favor, nas perguntas, identifique-se, nome e a sua origem. E, por favor, sejam sintéticos nas perguntas para que as respostas também sejam curta e grossa. Vamos lá. Vamos, pessoal. Isso, vamos lá, tem um colega que levantou a mão. Quem pode levar o microfone para ele? Está chegando o microfone aí, por favor. Seu nome, colega. Flávio Serra, né, representa a Petrobras. Eu gostaria de perguntar para o nosso colega ali da Ponte se ele já pensou na solução alternativa, né, adicional de, além do vergalhão galvanizado, né, aplicar uma pintura para aspersão térmica de zinco em cima do concreto, oferecendo uma proteção adicional. Eu já vi alguns artigos sobre esse assunto, né? Eu gostaria de saber se já foi tentada essa possibilidade e quais os resultados. Não, nós não tivemos ainda essa oportunidade.
Por enquanto, nós estamos pensando, em princípio, nas barras de aço galvanizado, porque, como falou o Fábio, a nossa preocupação seria postergada pelo menos por 50 anos. Mas esse tipo de situação é muito bem-vinda também. Qualquer coisa na Ponte Rio-Niterói que venha a prolongar a vida útil dela será muito bem-vinda. Se você quiser, eu gostaria de conversar sobre esse assunto posteriormente também. Obrigado, foi curto e grosso mesmo. Vamos lá, próxima pergunta. Vamos lá, a gente tem políticas no Brasil que devem ser implantadas, tem muita coisa para perguntar aí. Eu estou querendo fazer, mas... Opa, segundo, só um momento. Tá, ok. Meu nome é Zepir e eu trabalho no IPT junto com a Adriana aqui, que é arquiteta, e que ela me envolveu na área de engenharia civil. Ela é arquiteta e a gente trabalhando. Eu e ela estamos realmente acreditando que precisamos mudar as nossas construções e tem várias alternativas, uma delas é galvanizada, outra é a aplicação do zinco em cima do teto, em cima do concreto, e estamos indo atrás de financiamento para poder estudar, porque nós não temos cultura. No Brasil, não tem cultura para mudar a construção civil, a não ser mudar o concreto. Então, vamos melhorar o concreto, vamos aumentar a resistência do concreto, diminuir a permeabilidade, e estamos com dificuldade de colocar. Então, eu acredito piamente que o aço galvanizado realmente vai melhorar. A colocação do zinco em cima do concreto, ela vem a ser um tipo de proteção catódica, que eu acho que a Ponte Rio-Niterói, depois de construída, seria uma das grandes soluções. E em março desse ano, eu assisti uma palestra e eu fiquei até chateada, porque a gente vem falando de melhorar as nossas construções civis para proteção contra a corrosão, e a Guatemala, que é um país que eu já visitei, que é extremamente atrasada, estava recuperando seu PIR, aplicando proteção catódica com ânodos de zinco. Então, a gente está precisando realmente se mexer. Era mais um recado do que uma pergunta. Obrigada. Obrigado. Próxima, alguém aqui do lado esquerdo, por favor. Por favor, seu nome e a empresa. Não, eu estou com o microfone, não sei. Bom, vamos adiantar. Meu nome é Idalina Viraoc, sou professora da disciplina de corrosão no Departamento de Engenharia Química, então acho que está sendo muito interessante participar. Eu tenho uma perguntinha para o Fábio. Fiquei contente, Fábio, que você tivesse conseguido a aprovação desse sistema duplex, que a gente sabe que é muito bom, mas a minha pergunta é o seguinte: você especificou algum tipo de pré-tratamento no aço galvanizado antes de receber a pintura, sim ou não? Não. O aço não é cromatizado. Ele não deverá ser cromatizado, que é um processo, muitas vezes, normal. Ele não será cromatizado, vai se quebrar brilho e, em seguida, o epóxi isocianato. Ah, tá. Então só isso. Vai usar a ancoragem mecânica, né? Vai usar ancoragem mecânica puramente, só. Tá certo. Obrigada. Mais perguntas? Bem, meu nome é Fernando Fragato, eu trabalho na Eletrobras CEPEL, que é o Centro de Pesquisa de Energia Elétrica, né? Depois tem uma palestra também para proferir aí sobre pintura de aço galvanizado, que talvez possa contribuir muito. Mas eu queria fazer duas colocações, uma pergunta para o Carlos e uma por uma referência ao Fábio. Eu vou começar com o Fábio. Eu fico feliz quando as empresas te consultam, elas usam profissionais com conhecimento para especificar o sistema de proteção anticorrosiva. O que a gente vê muitos casos de corrosão, porque as pessoas não usam os profissionais que existem no Brasil, que são muito competentes. Então, eu fico muito feliz de você estar participando na elaboração do sistema de proteção anticorrosiva, na fase de projeto das estruturas. Isso aqui é muito importante. Então, meus parabéns para você e quero que você tenha muito sucesso. Carlos, você trabalha a parte de construção civil, nós moramos no Rio de Janeiro. Nós, no Rio de Janeiro, olhamos para os viadutos e temos medo de passar lá. Essa aqui é a grande realidade, amigo. O Rio de Janeiro, a gente tem que abençoar a Deus, porque não morreu uma cambada de gente todo dia. Porque o que tem de viaduto despencando concreto, reboco de concreto devido à corrosão, é uma festa, não é verdade?
Então, a minha colocação é que, muitas das vezes, a corrosão no concreto, em determinadas situações, quer dizer, não vou generalizar, é sem vergonhice, pessoas que não têm consciência. O que morre de gente no Rio de Janeiro, nós perdemos a mãe de um colega nosso, que é o Wagner Matar, quer dizer, a sogra dele morreu na Avenida Rio Branco, despencou um reboco lá do prédio, caiu na cabeça dela e morreu. Mãe de um colega nosso. Nessas horas a gente vê. Por que que... Mas estava lá estufando, mas ninguém faz nada. Os viadutos do Rio estão lá todos caindo aos pedaços e ninguém faz nada. Isso de Juá é história, aquele da perimetral é outro, então aquele é vergonhoso, não é verdade? Na sua opinião, você não acha que existe um pouco de desleixo, principalmente nas obras públicas, com relação à corrosão? Te coloquei numa sinuca de bico, você pode dizer assim, não respondo. Não, Ô, Fragata, é o seguinte, eu não sou muito político nas minhas palestras, né? Eu vou direto no problema. Eu concordo com você. Tá? Isso não me traz nenhum malefício, porque a realidade é incontesta. Né? Sobre o Rio de Janeiro que você falou, né? O Rio é notório por despecar. Eu estou falando em grandes estruturas, mas o Rio é notório, na Rio Branco, na Nossa Senhora de Copacabana, despencar pedaços de concreto de marquises. Né? E por quê? A reboque vem a corrosão da armadura. Primeiro vem ela. Né? Depois vem esse estado lastimável de deterioração que cai na cabeça do transeunte. Né? Nossas obras, de fato... Olha, eu vistoriei no Rio de Janeiro todas as pontes e viadutos da cidade do Rio de Janeiro. Isso eu fiz há uns 8 anos. Algumas delas eu recomendei ao nosso pessoal, depois de vistoriar, não passar por lá logo. Né? E entreguei o relatório à prefeitura. Eu não sei o que é que foi feito. Francamente, não sei. Mas tinha obras que eu não entendia como estava em pé. Nós, engenheiros civis, nós temos um coeficiente chamado de segurança, né? Que muitos chamam de insegurança. Talvez seja esse o coeficiente que ainda dê sustentáculo às obras naqueles estados de patologia. As pontes e viadutos do Rio de Janeiro realmente são lastimáveis. Essa perimetral, eu trabalhei na construção dela também, em 1974 a 78, mesmo estando na ponte Rio-Niterói. O que eu vi lá, redução de seção de armadura, nem armadura tem mais. Ou seja, a seção de armadura responsável pelos esforços de tração não existe. E o concreto só resiste 10% do esforço de compressão à tração. Como está em pé, francamente, eu não sei. Eu só quero contribuir. São duas coisas. Aqui em São Paulo, várias das obras novas, recentes, eu já posso notar a aplicação de um verniz poliuretânico sobre o concreto. A ideia é evitar ou minimizar ou levar o tempo, aumentar o tempo para que ocorra a carbonatação, ou em algumas outras obras por esse país, quando a gente vê isso, para dificultar a difusão do cloreto para dentro desse cobrimento, ok? Mas é importante salientar o seguinte, tinta, tinta ou galvanização, ia falar inicialmente da tinta, mas sistemas de proteção não são vistos como essenciais no projeto, por incrível que pareça. Eu enxergo a obra colocada no local, ela resolvendo o meu problema, e ora, o problema da manutenção é problema de outro, não é mais do meu governo. É assim que se pensa ainda, né? Espero que essa coisa mude rapidamente, porque nós não temos tanto dinheiro assim para gastar. Basicamente era isso. Obrigado. Silvia. Perdão, por favor. Bem, bom dia a todos. Eu trabalho com processo de galvanização e tive o prazer de acompanhar com a Silvia um roadshow pelo Brasil todo falando da construção em aço. E uma das grandes dificuldades que a gente vê era a falta de conhecimento. Então, é mais, talvez, para ouvir uma palavra dos senhores, dos três, o fato de não usar, o fato de não prever uma proteção maior para as obras, não está mais alinhado à falta de conhecimento de quem vai, evidentemente, estipular o tempo de vida útil da obra, do que mesmo a utilização? Vou deixar para a Silvia.
Sem dúvida, né? A gente vê que falta muito conhecimento e muito conhecimento sobre manutenção, né? Isso é um assunto um pouco quase que proibido no Brasil, né? Que a gente está se deparando a todo momento, seja na nossa vida cotidiana, nas calçadas da nossa cidade que não tem manutenção, nos prédios, nos condomínios onde moramos, né? Onde não tem manutenção. Isso é um assunto dificílimo, né? Haja visto quem aqui nunca participou de uma assembleia de condomínio, né? Onde o assunto manutenção é não temos dinheiro, não sei o que lá. Em vez de não, vamos trabalhar nisso, vamos manter nosso... E, bom, isso é no nosso dia a dia, e isso é o reflexo na cidade. São as pontes, são os nossos edifícios, é o nosso patrimônio histórico, né? Tudo isso vem sendo degradado, indo junto à nossa memória, né? O assunto é uma complexidade, né? O que isso envolve, né? Desde a memória do nosso patrimônio histórico, nossos prédios históricos, as técnicas construtivas e a memória delas, né? Isso é um assunto muito amplo. Mas eu acho que tem uma outra questão aí também, que é a hegemonia do concreto nos nossos sistemas construtivos, né? E cada material ele tem o seu melhor uso, o seu melhor desempenho, e eu acho que, às vezes, a gente está usando concreto, quando a gente também poderia estar usando estruturas metálicas, coberturas metálicas, né? Veja que esse é um país onde se usa telhas de concreto de grandes dimensões, né? Como que isso é possível se a gente tem coberturas metálicas, tem vários materiais e sistemas, né? Então, acho que cabe o uso correto de cada sistema para cada necessidade, isso que a gente tem que ponderar melhor e incluir na nossa agenda, no nosso dia a dia, a manutenção, né? A manutenção visando a longevidade das nossas estruturas. Senhoras e senhores, 10 segundos. Eu concordo com você. Existe um certo desconhecimento, sim, da engenharia civil sobre esse problema de galvanização. Há um programa no governo chamado ProArt. Ele está parado por esses problemas no DENIT, lá em Brasília, né? A ideia do governo era recuperar 500 pontes inicialmente e depois 4.500, com um montante de 5 bilhões de reais. Eu estive em Brasília, na audiência pública, e contestei várias vezes lá em público, com esse meu estilo enfático, né? Se recuperarem as pontes brasileiras com aço comum, do jeito que eu sei como é que são recuperadas, nós vamos ter o mesmo problema. Isso é investimento, isso é jogar dinheiro fora. Estamos chegando ao fim do painel. Eu gostaria de agradecer aqui ao pessoal do Galva Brasil, em particular, o colega Ricardo, o Paulo, e deixar alguma coisa para o Galva Brasil, espero que tenha 2012. O que falta neste país aqui são políticas de durabilidade das obras. Os nossos políticos sobem ao poder com um horizonte no máximo de 8 anos. Se a obra durar 8 anos, está excelente. Falo isso porque eu estou cansado e qualquer hora eu sei que eu vou ser processado porque a imprensa fala que essas coisas, e eu vou ser processado por algum prefeito ou governador. Não temos políticas de durabilidade, não temos política de controle tecnológico da obra. Fábio, você pode especificar, é uma obra pública? Desculpe, mas eu vou ser franco. Será que haverá controle tecnológico para que a sua especificação chegue ao fim? Silvia, você está trabalhando no setor privado. Vá para o setor público e teremos condições de partir para inovações tecnológicas? As pontes, você falou bem, cadê nosso programa de recuperação das pontes? Vamos recuperar o quê? Para durar 4 anos? É como os pavimentos daqui da nossa cidade, são feitos para durar 3 meses e não acontece nada. Então, fica aqui para o nosso Galva Brasil, 2012, que eu espero que aconteça, políticas da área de durabilidade na infraestrutura. E vamos ouvir das nossas autoridades, nas 3 esferas de poder, minha visão, o que elas pensam de durabilidade. Convide nos 3 poderes. Políticas de durabilidade, o que elas imaginam que a obra tem que ser feita e mostre para nós o que elas estão fazendo. Eu duvido que venham aqui. Agradeço a todos, agora passo a palavra à organização, que parece que temos um coffee, né? Obrigado. E agradeço aqui a nossa...